Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos então a mais uma aula da nossa EBD na turma dos adultos. O nosso tema de hoje são os benefícios extraordinários para vencer. E o nosso texto base está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu gostaria de, antes de começarmos esse tema, falarmos um pouquinho a respeito dessa carta de Pedro, que vem abrir um pouco o nosso horizonte. A carta era direcionada aos cristãos daquela época, mas ainda fala muito aos nossos corações. Nós vamos ver aqui, em seguida, que muitas coisas que foram ditas ali também falam aos nossos corações nas situações em que vivemos hoje em dia. Pedro, então, falava com os cristãos que estavam dispersos. Depois da diáspora, então, alguns cristãos estavam dispersos em outras terras, em outras comunidades, com outras culturas, vivendo entre os gentios. Assim como nós também vivemos de uma sociedade que muitas vezes não obedecem aos mandamentos de Deus, ou uma sociedade que muitas vezes não entendem as nossas práticas, não entendem o objetivo do que nós fazemos. Então esse já é um primeiro ponto que nós podemos avaliar em relação a essa carta que Pedro fala aos cristãos daquela época, mas que transcende todo esse tempo e também fala aos nossos corações. Vejamos bem, naquela época os cristãos sofriam com uma perseguição violenta, uma perseguição brutal. Muitas vezes muitos foram até mortos por conta da sua crença em Jesus. Hoje, talvez aqui no nosso país, nós não enfrentamos isso. Em outros países, nós sabemos que isso vem acontecendo, mas no nosso país, nós ainda não enfrentamos isso. Porém, nós vivemos uma dura e acirrada crítica em relação aos nossos costumes, muitas vezes matando o nosso eu espiritual, matando a nossa alegria em servir a Jesus, matando tudo que nós temos de esperança em servir a Cristo. É esse tipo de perseguição que nós temos. As pessoas criticam muitas vezes a igreja como instituição, as pessoas criticam a nós como igreja, devido a algumas práticas que nós temos em relação à obediência a Cristo. Então esse é um outro ponto extremamente igual ao que os cristãos viviam. Talvez não da violência física, mas uma violência emocional, uma violência espiritual que nós sofremos nesses dias. Vejamos bem que é interessante que Pedro começa essa carta lembrando da preciosa esperança em Cristo, né? Ele fala então dessa esperança que nós devemos ter, esse desejo de saber que Cristo está nos cuidando, está nos amando e que traz essa esperança no nosso coração. Então é interessante pensar dessa forma, que ele se ateve nesse detalhe, que a esperança ela é maior do que qualquer sofrimento que possamos vir a ter em algum momento. Então essa esperança pode suprir as nossas necessidades e nos dar força para podermos continuar na caminhada. Ainda falando em relação a essa carta de Pedro aos cristãos da época, que passa todo esse tempo e fala também aos nossos corações, é interessante a gente relevar que essa carta traz para nós alguns ensinamentos práticos para enfrentarmos as adversidades. Não é nada lúdico, não é nada poético, mas são ensinamentos práticos para que possamos continuar a nossa caminhada,
vale a pena estudar mais a fundo cada detalhe que é colocado, cada visão que é colocada, para que possamos estar absorvendo esses detalhes práticos que também funcionam para nós no nosso dia a dia. Receber o encorajamento e o fortalecimento para alcançar a vitória. Esse foi um dos principais objetivos do Espírito Santo através de Pedro, para poder falar, trazer alegria, trazer ânimo para aqueles cristãos na época. Então é trazer o encorajamento e o fortalecimento para alcançar a vitória, para poder continuar na caminhada. O apóstolo Pedro, ele estava preparando o povo de Deus, preparando para uma fase de perseguição, que logo após, na história, nós vemos que vem uma fase de perseguição ainda muito maior. Então Deus já usa essa ferramenta que é a vida de Pedro, para poder estar falando aos cristãos para se prepararem para algo que ainda estava por vir e se fortalecendo para essa batalha. É importante que nós sejamos fortalecidos, é claro, mas prático. Vamos deixar mais concreto tudo isso, né? Muitas coisas aqui nós já sabemos, nós precisamos se preparar, nós precisamos buscar em Deus, nós sabemos que nós podemos buscar na palavra, mas então vamos esmiuçar tudo isso e vamos analisar algumas perguntinhas. A primeira: como podemos nos fortalecer nos dias atuais? Esse é um tópico. Segundo, como aprender a dimensão da cidadania terrestre na Terra? Um ponto muito interessante que nós também precisamos tratar. Quais recursos estão disponíveis para o enfrentamento dos dias difíceis? Qual ferramenta nós podemos utilizar? E quais os benefícios que poderiam auxiliar um cristão em meio a perdas e sofrimento? Venha comigo então, vamos mergulhar nessa palavra e estudar um pouquinho essas questões. O povo de Israel, nós sabemos que quando saiu do Egito, ou até mesmo no Egito, vivia como forasteiro. Eles não tinham a terra deles. No Egito eles eram escravos e depois no deserto eles caminhavam só vislumbrando a sua terra. Viviam como forasteiros, passavam por terras de outros povos e sempre foram forasteiros. Eles sabiam o que era viver como forasteiros, não é mesmo? Mas vejamos bem, embora todas essas adversidades, todas essas dificuldades, Deus nunca desamparou o seu povo. Deus sempre estava dando ferramentas, dando formas para que eles pudessem ser amparados. Então, mesmo diante dessa situação de forasteiros, eles nunca estiveram sozinhos. Apesar das limitações, Deus sempre esteve com eles. E viver na presença de Deus nos permite desfrutar de uma experiência diferente. Muitas vezes a adversidade, a dificuldade está a gente está vivendo aquela situação, mas mesmo assim podemos viver a maravilha das bênçãos de Deus. É tudo muito doido analisar dessa forma, que mesmo no momento difícil você pode viver o melhor que Deus tem para você. E é isso que Deus quer para nós, indiferente do que estiver acontecendo. Ele quer poder dar o melhor das suas bênçãos, o melhor da terra para nós, o melhor que Ele tem para nós. Ele não quer que vivamos com medo, embora sejamos forasteiros, e aí a gente chega no ponto X da questão. Nós somos forasteiros nessa terra, nós não pertencemos a esse mundo e precisamos analisar dessa forma. Muitas vezes estamos tão envolvidos com a cultura, tão envolvidos com a sociedade, tão envolvidos com o dia a dia, que esquecemos esse detalhe que faz toda a diferença. Nós não pertencemos a este mundo. Por isso que muitas vezes sofremos críticas, por isso que muitas vezes nós somos excluídos, muitas vezes as crianças ou alguns adolescentes, jovens sofrem bullying no ambiente onde vivem, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nossas práticas são diferentes, a nossa postura é diferente, nós somos separados para sermos diferentes. Então é natural que muitas vezes nos sintamos um peixe fora d'água,
né? E como os antigos diziam, um caqui na laranjeira, né, não faz parte daquilo. Então nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Nós somos só hóspedes aqui. Nós não pertencemos a esse lugar. A nossa pátria está no céu. Começando por isso daí. Outro ponto muito interessante para analisarmos é a questão de que agora, principalmente, vivemos aí toda essa mudança. Eu gosto muito de citar sempre que eu tenho a oportunidade, porque é uma coisa que tem mexido muito com todos nós. A igreja, talvez mais do que nunca, está dispersa. Dispersa não porque nós tivemos que fugir ou nos esconder, mas nós não estamos tendo essa oportunidade de nos reunirmos dentro do templo físico, não é mesmo? Então, é uma nova fase, uma nova dificuldade a ser ultrapassada, é um novo desafio a ser vencido. Só que essas dispersões, elas são usadas para algum propósito por Deus. Deus sempre usou na história da igreja, sempre usou na história do povo, do seu povo, essas dispersões de uma maneira em que vieram a agregar ao seu povo, a fortalecer o seu povo. A dispersão, ela não é à toa. Ela pode acontecer, então, talvez para o povo criar uma disciplina, voltar a Deus, parar para pensarmos um pouco em Deus, em quem é Deus para nós, não só como instituição, igreja, mas quem é Deus dentro dos nossos corações. Aprender algumas coisas ou algumas práticas que muitas vezes nós sabíamos, mas não estávamos realizando. Então, retornar a realizar essas práticas. Então, essa disciplina, muitas vezes, que Deus nos dá, não como forma de punimento, como disciplina de punimento, mas de punição, mas uma forma de disciplina em ensinarmos a sermos verdadeiros cristãos, a recebermos realmente o Espírito Santo nos nossos corações. Outra questão muito importante é o testemunho. Eu tenho dito sempre nessas conversas informais que eu acredito que é uma das fases em que a igreja está mais em evidência. Porque nesse momento de crise, conversávamos na célula pelos aplicativos na quarta-feira. Nesses momentos de crise, as pessoas voltam os olhos para nós como igreja, para ver como que estamos reagindo. Tantas críticas têm sido feitas, tantas coisas têm sido faladas em relação à igreja, e é natural que na hora em que a corda está no pescoço, as pessoas busquem alguma coisa, e elas vão buscar essa salvação, vão buscar essa paz que nós pregamos. Então é natural que estejamos em evidência, e esse é o momento do nosso testemunho falar mais alto. Então, a dispersão também pode ser em relação ao testemunho. Pode ser um momento, talvez, em que nós precisamos usar o nosso testemunho para falar com as pessoas. A nossa forma de vida, a nossa postura vai pregar muito mais do que as palavras que falamos. Então, a dispersão também pode ser um momento de testemunhar a palavra de Deus. E em relação à questão de ensino, não só vamos aprender a viver de uma forma diferente com Deus, como também vamos poder ensinar as pessoas. Então, nessa nova fase, talvez possamos estar ensinando os nossos irmãos que ainda estão no começo da caminhada ou que ainda querem conhecer a Jesus. É uma oportunidade excelente de usar essa questão da dispersão, fazendo esse paralelo com o que Pedro falava com os cristãos daquela época, trazendo a nossa realidade, ok? Deus usa as circunstâncias, então, irmãos, para nos fortalecer como igreja, para nos deixar forte e para poder proclamar a palavra de Deus aonde quer que nós estejamos. Indiferente da situação que você está vivendo, é hora então de usar a palavra que Pedro traz aqui, a palavra que Deus traz através de Pedro, é hora de usar para poder viver uma vida plena em Deus. Esse é o momento de pegar toda essa palavra, todo esse texto. Eu li apenas os primeiros versículos, mas fica então a dica da leitura de todo o livro, de uma busca mais detalhada, para que possamos estar usando tudo isso que Pedro nos fala,
para podermos estar lapidando a nossa vida com Deus, lapidando a nossa vida com Cristo e que estejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. Usarmos tudo isso para que possamos ter uma qualidade de vida com Cristo, para que possamos ter tempos de qualidade em oração e em estudo das devocionais. Em relação à prática de tudo que nós falamos, esse é o momento de estarmos praticando tudo que nós conhecemos e tudo que nós estudamos. E isso, consequentemente, vai vir a ser o nosso testemunho para as pessoas. Então, a gente vê que tudo tem uma correlação, tudo se relaciona em si. A partir do momento que nós temos uma vida de maior intimidade com Deus, uma vida de qualidade com Deus, nós conseguimos ter as práticas que nós estudamos, que nós buscamos e que Deus nos ensina. E a partir dessas práticas, o nosso testemunho para todas as pessoas fala muito mais do que qualquer sermão, do que qualquer pregação ou do que qualquer outra coisa que elas possam estar ouvindo. A nossa vida é uma pregação. A nossa vida, a nossa maneira de viver é uma pregação. As pessoas sempre estão olhando como serão as nossas reações. Então, se você fala de Cristo, se você quer falar de Cristo, se você acredita no amor de Deus, no amor de Cristo por você, a tua vida com certeza vai ser um testemunho. Nós, que somos a Igreja de Cristo, nós estamos espalhados no ambiente social para poder testemunhar. Então, não vamos esquecer disso, ok? Gostaria também de entrar numa questão que é algumas exclusividades dos cristãos. Todos que servem a Jesus Cristo e que seguem e que buscam estar nos caminhos que Ele nos dirige. Pedro fala dessas características também nesse livro, né? Somos privilegiados, então, de poder estar seguindo a Cristo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tudo que acontece, nós devemos nos alegrar nesse privilégio de poder seguir a Cristo. Primeiro, nós somos eleitos em Deus Pai. Deus nos escolheu e deu o seu Filho Jesus na cruz no nosso lugar. Ele escolheu a cada um de nós. Nós somos eleitos e amados por Ele, tanto que Ele deu o sacrifício do seu Filho na cruz por nós. Basta só nós aceitarmos isso e podemos tomar para nós essa posição de filho que Ele nos permite. Segundo, nós somos santificados no Espírito. O que é ser santificado no Espírito? Ética, moral, a justiça, a expectativa em agradar a Deus, ela só é possível com o auxílio extraordinário do Espírito Santo. Por nós mesmos, nós somos falhos e pecadores. Assim, um pouco equivocadamente, nós temos aquela imagenzinha de desenho animado, né, do diabinho e do anjinho. Paulo já falava a respeito disso, claro que não com o diabinho e com o anjinho, mas com a carne militando contra o espírito militando contra a carne. Em relação a isso, nossa natureza, ela pende para o errado. Então, o Espírito Santo nos justifica, o Espírito Santo nos santifica e nos traz toda essa vontade de poder estar fazendo e a possibilidade de poder estar sendo ferramenta nas mãos de Deus dessa maneira. Nós somos chamados para a obediência. Nossas ações estão ligadas aos ensinos e direcionamentos de Deus, nos dando força e nos protegendo. Aqui entra a prática de tudo que nós aprendemos. Nós somos chamados para a obediência. A obediência nada mais é uma forma de nos proteger, seguindo o caminho de Deus. É como um pai cuidando de um filho. Se você obedecer ao teu pai, você vai fazer as coisas certas, porque ele quer te cuidar, ele quer te proteger. E essa é a mesma questão da obediência. E o último, nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Que maravilha! Glória a Deus, é muito bom a gente poder ter pensar dessa forma, que assim como antigamente no conceito do Velho Testamento, o sacrifício que vinha para apagar o pecado ali, tirar o pecado, hoje nós recebemos o sangue que nos purifica completamente, que é o sangue de Jesus, que nos justifica de tudo que nós fizemos. Então,
nada pode substituir esse sacrifício, nada pode substituir o que Jesus fez por nós. É maravilhoso pensar dessa forma. Então aqui nós pudemos ver diversas ferramentas, ainda tem muitas outras que nos auxiliam nessa busca, que possamos estar nos aprofundando nesse texto, meus irmãos. Tem um material de apoio, quem não tiver pode pedir aí para nós vamos estar mandando, tem mais alguns versículos para estar acompanhando, só não vou colocar aqui para que não fique muito extenso, mas tem mais alguns versículos e tem o material de apoio também com os textos, os irmãos que não tiverem podem estar pedindo. Então concluímos dessa forma, que mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a sofrimentos e dores que passamos, Deus nos dá as ferramentas para vencer. Ele não nos deixa desamparados, assim como Ele nunca deixou o seu povo desamparado. Embora às vezes as circunstâncias digam totalmente o contrário, digam que você não vai conseguir, que você não vai ser forte, Deus sempre manda uma mensagem de esperança para dar um refrigério para o nosso coração e que possamos estar permanecendo nessa luta. Amém? Deus abençoe grandemente a todos. Quem quiser o material, então é só pedir. E um ótimo domingo a todos.